Você acompanha a partir de agora Sessão Pipoca Espiritual. Apresentação de Tatiana Benites e José Damião. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a Sessão Pipoca tá cheia de amor para dar. E, gente, na Itália, olha só que legal. O filme se chama La Dolce Vita. E ele se passa na Itália. É um filme, é um romance muito gostosinho de assistir e que tem uma história para a gente refletir profundamente aqui, coisas que a gente pode aprender. Mas antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual do filme, deixa seu like aqui, segue a gente no canal, liga lá o sininho para que cada vez que a gente tenha alguma novidade, você receba também uma mensagem no seu e-mail. E se você está assistindo a gente aqui pelo canal Tatiana Benites no YouTube, deixa seu like, deixa seu comentário. O comentário ajuda muito a gente a crescer o canal também. Se você está assistindo a gente pela TV ou pela rádio, por favor, escreve para a gente também. Entra depois no nosso canal, deixa seu like para ajudar a gente também a engajar, tá bom? Agora, antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual, eu vou chamar o Damião para falar para a gente a nossa ficha técnica desse filme. Olá, os amigos que nos acompanham em mais uma Sessão Pipoca Espiritual. La Dolce Vita, o filme em destaque hoje, data de lançamento 13 de fevereiro de 2025, lançamento mundial. Mark Waters é o diretor, 1 hora, 39 minutos de duração, é um romance em La Dolce Vita. A vida de Eric é um empresário de sucesso, muda quando ele viaja para a Itália com um objetivo bem definido: impedir que sua filha, determinada a restaurar uma antiga vila na Toscana, gaste toda a sua fortuna. No entanto, ao chegar à pitoresca vila, ele logo percebe que a Itália tem outros planos para ele. A viagem inesperada se transforma e uma jornada de autodescoberta, onde Eric encontra não apenas a beleza e o romance, mas também um novo propósito em sua vida, Tati. É uma história muito bacana, porque começa que é um pai muito apaixonado pela filha, né? E que não quer que a filha se mude para a Itália. E ele fala, não, né, ele é americano, não quer mudar para a Itália assim, de repente. E não quer que a filha fique longe dele. Então, tem aquela coisa do apego, né? Mas por que essas mudanças? Por que essa distância da filha? Por que tudo isso aconteceu na vida deles? Bom, aconteceu que a esposa dele, a mãe dessa menina, faleceu, desencarnou, e eles se afastaram um pouco por causa disso, e ela tomou a decisão de ir para a Itália. Porque cada pessoa vive o luto de uma maneira. Tem pessoas que vão querer se afastar, tem pessoas que vão querer ficar mais próximas das pessoas que amam, das pessoas que querem bem, né? Tem pessoas que vão querer se afundar em algum vício, tem pessoas que vão querer praticar algum esporte, buscar alguma outra saída, buscar terapias, psicólogos, buscar uma atividade que gostem, em meio à arte, em meio a algum estudo. Tem pessoas que vão mudar de profissão, ou mudar de área no trabalho, ou começar um estudo novo. Cada pessoa vai viver o luto de uma forma diferente. E o luto, para as pessoas, é individual. Tem pessoas que vão demorar mais para sair desse luto, outras pessoas que vão demorar menos, umas pessoas que vão encarar o luto como uma forma de passagem, algo necessário, outras pessoas vão viver essa dor mais intensamente. Então, a gente precisa respeitar
a maneira de cada um. Porque só quem está passando por essa situação sabe o que está sentindo. E é importante que cada pessoa passe pelo seu processo de luto. Porque quando a gente não passa, quando a gente passa por cima dele, fala, não, eu tenho que ser forte, eu não preciso sofrer, eu não posso sofrer, eu não tenho tempo para isso. É pior, porque daí todo esse sentimento vem num outro momento, porque a gente está acumulando, a gente vai guardando isso dentro da gente, vai guardando isso dentro da gente, e daí é como se fosse uma bola de neve. Essa bolinha vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e em algum momento ela vai explodir. E talvez ela vai explodir uma coisa que não tem nada a ver, ou com uma pessoa que não tem nada a ver, com uma situação que não tem nada a ver, e pode te fazer muito mais mal do que aquele momento do luto que a gente precisava viver. Então, o luto tem muitas fases, né? Tem a fase da revolta, tem a fase da tristeza, né? Tem muitas fases que a gente precisa passar, mas nós precisamos passar por elas. O filme, então, começa falando um pouco da situação de cada um. A gente nem sabe no começo do filme que é um luto por causa disso e tudo mais, mas no decorrer do filme a gente acaba entendendo o porquê disso. E o porquê desse afastamento da menina com o pai. Então a gente precisa também entender que cada pessoa é um mundo. Cada pessoa é diferente e a gente não pode comparar as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas situações com o outro. De falar, nossa, que besteira, eu quando meu pai desencarnou não fiz tal coisa que a pessoa está fazendo, não precisei passar por tal coisa que a outra pessoa está passando. Exatamente, você não, mas a outra pessoa precisa passar por aquilo. A outra pessoa sente uma dor diferente da tua. Então, a gente não pode julgar e nem comparar dores. Aqui a gente está falando de luto, mas qualquer dor. A gente não pode comparar porque a gente não sabe o que a pessoa está sentindo naquele momento. E daí vai ter gente que vai falar, ah, Tati, eu sei sim, porque eu já passei por essa situação. Não, você não sabe. Porque as vidas são diferentes. Mesmo que nós sejamos irmãos, tenhamos a mesma criação, estamos vivendo ainda na mesma casa, na mesma família. Se desencarna esse pai, cada um vai ter um aspecto diferente para viver esse luto, uma reação diferente. E nós temos que respeitar esse momento dentro de cada um, porque o luto é individual e cada um sabe o que está sentindo. E podemos sentir totalmente diferente. 3 filhos, na mesma casa, do mesmo jeito, que conviveram da mesma forma, porque a gente sabe que a gente não convive da mesma forma. Nós temos histórias diferentes com aquela pessoa, nós temos conteúdos diferentes com cada pessoa que viveu. Então, o filme fala de uma pessoa que precisava estar longe, que precisava se mudar, que viu uma oportunidade em outro lugar, e o pai vai lá resgatar essa menina, o que ele chama de resgatar, de não vou deixar ela fazer essa loucura, não vou deixar ela aí ficar longe, tão longe e tudo mais, né? No filme La Dolce Villa. O que você acha, Damião? E essa história do luto, hein? Olha, a gente comenta muito, né, aqui no canal sobre o tema, né, Tati? Porque são essas coisas, né? Do filme, pai e filho se separam quando a mãe desencarna e cada um busca um caminho a seguir. No luto, não existem, o que a Tati estava dizendo, não existem regras nem maneiras certas quando se trata de lidar com a tristeza, a raiva, a dor, a ansiedade e tantas outras formas de expressar a falta que o outro faz em nossas vidas. E mesmo para nós espíritas, a dor existe. Então, não tem aquela história de, não pode chorar, sabe? Cada um vai enfrentar esse momento do luto de uma maneira e tudo bem. As pessoas fazem parte de nossas vidas.
Aceitá-las é o início desse processo em busca de novas experiências, de relações, de possibilidades. Importante se sentir dificuldade é procurar ajuda. Algumas pessoas tendem a querer fugir ali do enfrentamento, procurando trabalhar em excesso, distraindo-se de tantas formas para convencer a si mesmo e aos outros que estão bem, que são fortes, mas a conta chega em algum momento, né, Tati? E é importante processar a dor, falar a respeito, compreender seus sentimentos, enfrentar o desconforto. É um processo árduo, mas que facilitará a superação, a perda de um ente querido e a importância de vivenciar os estágios do luto para lidar melhor com a perda e seguir em frente, e os desafios de seguir em frente, não necessariamente as etapas acontecem do modo sequencial, né, Tati? Mas temos lá a negação, a raiva, a barganha, a negociação, a tristeza, a aceitação, e isso não acontece de novo, né, Tati? Cada um tem a sua sequência para enfrentar todo esse desafio do luto, né, Tati? É todo um desafio. E tem gente que consegue ver as oportunidades, depois desse processo do sofrimento, consegue ver oportunidades que ela pode ter na sua vida. Então, com o processo do luto, a gente passa por uma fase, depois quando a gente passa para a aceitação, né, eu aceito que essa pessoa foi para longe de mim, ou eu aceito esse tipo de situação, porque um luto também pode ser uma perda de trabalho, pode ser uma mudança, né? Então, também podemos viver esse luto. Nesse caso do filme, La Dolce Villa, é o filme que fala sobre o luto de uma mãe, né? O luto de uma mulher. E quando a gente passa para a aceitação, a gente consegue ver a situação de uma outra forma. Bom, essa menina era jovem ainda, então no filme ela é muito jovem e tem sonhos, muitos sonhos. Ela sempre quis, e ela comentava com a mãe de se mudar para uma vila, para um local diferente. E elas citaram a Itália. Então ela vai conhecer esse lugar e ela fala: eu vou fazer isso, eu gostei, eu me identifiquei com esse lugar. E como eu falava para minha mãe isso, eu vou ficar aqui. Eu acho que é importante a gente também pontuar que não é porque a pessoa desencarnou que ela deixou de existir para nós, né? E não é porque a pessoa desencarnou que nós temos que fazer tudo o que a pessoa queria fazer. Viver o sonho da pessoa, né? Viver o que ela não viveu. Muita gente faz isso. Então, deixa de lado os seus sonhos, deixa de lado o que você é, a sua personalidade, para viver o sonho do outro, né? Isso também não está bem, né? Porque a gente tem que continuar vivendo a nossa vida, fazendo o que nós gostaríamos de fazer. Então, no caso da menina, era algo conjunto, né? Ela queria fazer isso junto com a mãe, mas a mãe acabou indo mais cedo que ela. E ela acaba conhecendo um outro país, outras cidades, se encanta com uma cidade e vê a oportunidade de se mudar para lá por um incentivo do governo local, né? Então, existem casas que são muito baratas, onde ela vai precisar reconstruir praticamente a casa, mas que ela consegue uma oportunidade de recomeçar a sua vida num local diferente e realizando um sonho para ela, que no início, com a chegada do pai, começa a ser meio que um pesadelo, mas ela precisa passar por algumas provas para conseguir realizar tudo isso. E com o desafio da chegada do pai, da negação do pai e tudo mais, ela precisa enfrentar
a negação do pai e mais os desafios internos dos seus sentimentos também. Mas ela consegue fazer com que o pai consiga ter a visão que ela tem sobre isso. E consegue ver as oportunidades que ela tem. É claro que a gente não consegue tudo isso sozinho. Primeiro que a gente tem muita ajuda espiritual quando a gente está no momento de dor. E aí, esses amigos espirituais colocam no nosso caminho pessoas de bem. Pessoas que são colocadas no nosso caminho para dar um conselho, para mostrar uma saída, para dar uma ideia. E aí no filme aparecem essas pessoas de bem também, né? Claro que também aparecem as outras pessoas que não querem tanto que esse sonho se realize. Mas a gente tem sempre, a gente nunca está sozinho. A gente sempre tem ajuda espiritual. E aí mostra lá o dedinho de Deus lá, com uma pessoa que dá uma ideia, uma pessoa que dá uma oportunidade, uma outra pessoa que conhece outra, que pode auxiliar, né? Pessoas novas que a gente vai conhecendo, que nada é por acaso, o acaso não existe, né? Então, essas pessoas começam a aparecer e começam a surgir coisas novas para nós. Vocês já pararam para pensar quantas vezes isso acontece na nossa vida? Quando a gente está em alguma situação, vamos lá colocar também uma situação ruim como a dela, né? Quando a gente não está bem, a gente está desanimado, a gente já não quer mais fazer determinadas coisas e tudo mais, de repente vem alguém e dá uma ideia, ou você liga a TV e estão falando de alguma coisa que você nem tinha parado para pensar e você fala, nossa, que interessante isso, acho que tem tudo a ver comigo nesse momento. Será que não tem um dedinho de Deus aí? Tem, né, gente? Aí alguém chega para você e te fala alguma coisa, ou do nada, entre aspas, você tem uma grande ideia de fazer uma modificação. E você vê uma oportunidade naquilo. Ou às vezes, uma frase, uma palavra que alguém fala, que faz aquele clique e você faz, era isso. Então, a gente está falando do filme La Dolce Villa, né? Mas às vezes a gente tem esses cliques que a gente pode chamar de intuição, a gente pode chamar de anjos da guarda, de pessoas que vieram, chegaram aí na nossa vida, né? A gente pode falar que é acaso, mas não é, né? Mas são mensagens que chegam para a gente, insights, né? Ideias que chegam ali para a gente. E que trazem novas oportunidades. E quantas vezes a gente aproveitou essas oportunidades, essas ideias novas? Às vezes a gente tem medo e não faz, né? E às vezes a gente aproveita e faz, e fala, olha, era isso mesmo, foi naquele momento, aquela pessoa que falou aquilo, ou aquele livro que eu abri, aquela TV, ou qualquer coisa assim, né? Mas a gente nunca está sozinho. E no filme, eles veem uma nova oportunidade de mudar a vida deles com coisas novas, né, Daniel? Sim, a vida é esse grande desafio e esse cheio de grandes oportunidades, né, Tati? E as oportunidades nem sempre nos chegam de maneira que desejamos, mas sempre nos são oferecidas de acordo com as nossas necessidades. Na doutrina espírita encontramos a sustentação para a compreensão as horas desafiadoras. Deus não quer destruir as suas criaturas, ele oportuniza aprendizados. Prossigamos, pois, diante dos obstáculos com fé, com esperança, com bom ânimo. Nada nos chega ao acaso. Saibamos identificar em cada desafio uma oportunidade de aprender, de servir. Nossa vida torna-se mais leve, porque a gratidão será maior que as queixas. Sejamos, então, obedientes e resignados diante das provas cotidianas. Existe uma lenda que nos mostra um recomeço bastante doloroso,
pode ser para uma motivação. E a história da águia, né, Tati? A águia que possui a maior longevidade da espécie. Ela vive cerca de 70 anos. Porém, quando chega ali no meio, né, com 40 anos, ela precisa tomar uma séria e difícil decisão. Aos 40 anos, a águia, suas unhas estão compridas, flexíveis e já não consegue mais agarrar as presas das quais se alimenta. O bico alongado, pontiagudo, se curva, suas asas se tornam pesadas em função da grossura de suas penas, estão envelhecidas pelo tempo. Já se passaram 40 anos do dia que a jovem águia lançou o voo pela primeira vez. Hoje, para a experiente águia voar já é bem difícil, e nessa situação, a águia só tem duas alternativas: deixar-se morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação que irá durar 150 dias. E esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e lá se recolher em um ninho que esteja próximo de um paredão, um local seguro de outros predadores, de onde, para retomar, ela necessite dar um voo firme e pleno. Ao encontrar esse lugar, ela começa a bater seu bico contra a parede até conseguir arrancá-lo, enfrentando corajosamente a dor que essa atitude vai acarretar e pacientemente esperar nascer um novo bico com esse novo bico, ela irá arrancar as suas velhas unhas, com as novas unhas ela vai passar a arrancar as velhas penas. Após 5 meses, renascida, sai para o famoso voo de renovação, certa da vitória, de estar preparada para viver então mais 30 anos. A nossa vida, né, Tati, é formada de momentos desafiadores, de decisões difíceis como a da águia. Precisamos entender que a vida funciona dentro de leis perfeitas criadas por Deus, que nos criou para a perfeição relativa, mas como na natureza, a evolução não dá saltos e temos que seguir aprendendo, né, Tati? É, a vida é cheia de altos e baixos, né? E às vezes a gente passa por um longo período de dor, né? Como a da águia. E aí a gente tem que escolher. A gente tem que escolher se a gente vai se entregar a essa dor ou se a gente vai enfrentar essa dor e conseguir novas oportunidades e fazer coisas diferentes. Então, o filme La Dolce Villa, que é o filme que a gente está falando agora, é um filme que fala de recomeço. É um filme que fala de oportunidades que nós temos de recomeçar. Ele começa falando de uma dor, e ele começa falando de como curar essa dor. Para cada um é um processo diferente, para cada um é um processo distinto, mas que cada pessoa tem que enfrentar individualmente. A gente não consegue passar pela dor do outro. A gente só consegue se empatizar pela dor do outro, mas a gente não consegue passar pela dor por ele, por mais que nós amemos essas pessoas. A dor é de cada um. O processo é de cada um. Então, cada um vai fazer do seu processo as escolhas que tem em mãos. E todos nós temos a escolha de se melhorar. Todos nós temos a escolha de fazer o bem. Então, o que a gente está fazendo hoje para se melhorar? Para sair do nosso local da dor? Como nós estamos administrando os nossos sentimentos para que a gente fique bem amanhã? Para que a gente se levante no dia seguinte? A gente está só reclamando do que a gente tem? Ou reclamando do que a gente não tem? Eu tenho uma frase aqui no meu mural, que fala: quem vive olhando para o que falta, não consegue ver o que já tem. Então, será que a gente está reclamando de coisas que a gente não tem? Ou não dando valor a coisas que a gente tem?
né? Então, esse filme fala de recomeço, do que a gente pode fazer, a ressignificação da nossa dor. A gente não precisa se mudar de país, a gente não precisa mudar de profissão, mas a gente precisa mudar o nosso olhar, para que a gente consiga mudar o nosso sentimento e renovar isso dentro da gente. Então, o recomeço da águia, né, o recomeço da fênix, né, que vira cinzas, mas que depois ela vai nascer mais bonita, mais jovem, né, é a mesma coisa para nós. A natureza, ela se renova a todo instante. Se a gente pegar a flor, se a gente pegar uma árvore, a cada estação ela muda, ela sofre esse tormento, de novo, mais 3 meses, aí quando se acostumou, mudou de novo, renovou, e ela vai se renovando. Com a gente é a mesma coisa, só que a gente precisa aprender ao longo do processo. Quando a gente não aprende, a gente para, a gente se entrega, né? Mas a gente precisa aprender com cada situação que aparece na nossa vida. Então, quando a gente consegue entender o nosso processo, a gente consegue pouco a pouco entender que a gente não está sozinho, que Deus está olhando por nós, a gente precisa se firmar na nossa fé, né? A gente precisa acreditar nos nossos mentores, naqueles que estão ali do outro lado, que a gente não consegue ver, mas que estão olhando por nós. Então, a gente precisa firmar a nossa fé e precisa também auxiliar a nós mesmos, auxiliando o próximo, praticando bem, né? Que assim a gente consegue sair desse looping, né? Da tristeza, da raiva, da discórdia, porque tem gente que fica nesse looping eterno, vivendo esse mesmo ciclo o tempo inteiro. Então, que a gente seja ali a águia, o pássaro, que tem que se renovar, que entende esse processo e por mais que tenha que passar por um largo período de dor, vai renovar e vai se sentir melhor depois, né? A gente não sabe o que vem depois dessa dor, mas com certeza depois da tempestade vem a bonança, né? A gente tem que ter fé. É isso, gente. Obrigada por estarem aqui com a gente durante todo esse período. Assistam a Dolce Villa. E se você não assistiu, assista, coloca aqui pra gente a sua opinião. Se você já assistiu, coloca também o que você achou. Gente, escreva nos comentários, porque a gente precisa dos comentários e dá seu like também, tá bom? A gente volta na semana que vem com mais uma análise espiritual de um filme. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Você acompanhou Sessão Pipoca Espiritual.